Sexto testemunho, Salmo 62:12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. De manhã o Senhor nos visitou no quarto, Ele nos pegou pela mão e nós começamos a descer. Meu coração estava cheio de medo, eu não posso nem descrever como foi. Eu apenas sabia que eu não podia soltar a mão de meu Salvador. Eu senti que Jesus era minha vida e minha luz e toda a minha esperança estava nele, do contrário eu seria deixado para trás naquele lugar. Eu nunca pensei que eu nunca deixaria aquele lugar. Eu nem mesmo nunca acreditei que existia tal lugar. Como cristão, eu tinha sempre pensado que o purgatório era um inferno, mas Deus me mostrou a realidade do inferno. Quando nós chegamos ao inferno, eu senti que o lugar tremeu. E todos os demônios lá correram para se esconderem, porque nenhum deles podia suportar a presença do Senhor. Nós ouvimos as almas cativas gritar ainda mais alto, porque eles conheciam que Jesus de Nazaré estava lá. Todos eles sabiam que havia somente uma pessoa que poderia tirá-los de lá. Eles tinham essa esperança, embora fosse uma falsa esperança. Nós caminhamos de mãos dadas com Jesus, e chegamos a uma sessão de fornicação. Jesus se virou para olhar para uma mulher que estava totalmente coberta pelo fogo. Quando Jesus a viu, ela começou a sair do fogo, lentamente, embora o sofrimento dela nunca parasse. Nós podíamos ver que ela estava totalmente nua e nós vimos todas as suas características físicas. Seu corpo estava totalmente sujo, e ela fedia. O cabelo dela estava todo atrapalhado, e ela tinha uma lama esverdeada e amarelada nela. Ela não tinha olhos e os seus lábios estavam caindo aos pedaços. Ela não tinha orelhas, somente os buracos. Com suas mãos, que eram ossos pretos queimados, ela pegou a carne que estava caindo de seu rosto e tentava colocar de volta. Mas isso dava a ela uma dor ainda maior. Ela então tremeu e gritou ainda mais, os gritos dela não paravam. Ela estava totalmente cheia de bichos, e havia uma serpente enrolada em seu braço. A cobra era grossa e tinha espinhos ao redor de seu corpo. Ela tinha o número 666 marcado em seu corpo, o número da besta mencionado no livro do Apocalipse. Apocalipse 13:16-18, ela tinha também um prato de metal encravado em seu peito, feito de um metal desconhecido, que não era consumido pelo fogo. No prato havia algo escrito numa língua estranha, mas nós podíamos entender o que estava escrito. Lia-se: "Eu estou aqui por causa da fornicação. Porque você está aqui neste lugar." Enquanto Helena estava respondendo ao Senhor, o corpo dela se contorceu com a dor dos tormentos. Ela disse que estava lá por causa da fornicação. Ela pediu perdão ao Senhor repetidamente. Então nós começamos a ver a cena da sua morte. Quando ela morreu, ela estava tendo uma relação sexual com um de seus amantes, porque ela pensou que a pessoa com quem ela vivia tinha saído em uma viagem. Contudo, ele voltou e descobriu que ela estava com outro na cama. Ele então foi à cozinha e pegou uma grande faca e cravou nas costas de Helena. Ela morreu e foi levada ao inferno, exatamente do jeito que ela morreu, totalmente nua. Enquanto nós continuamos a caminhar com o Senhor, Ele nos mostrou todas as pessoas lá, os idólatras, aqueles que praticaram feitiçaria, imorais, adúlteros, mentirosos e homossexuais. Nós estávamos muito assustados, e a única coisa que nós queríamos era sair de lá. Mas Jesus nos manteve dizendo que era necessário ver para que então nós pudéssemos contar aos outros, então eles poderiam crer. Nós continuamos com Jesus, segurando sua mão ainda mais apertado. Nós fomos a uma sessão que realmente me impressionou. Nós vimos um homem jovem, 23 anos, ele estava até a altura da cintura no fogo. Nós não podíamos ver exatamente qual era o seu tormento, mas o número 666 estava marcado nele. Ele também tinha um prato de metal em seu peito que estava escrito:
Eu estou aqui por ser normal. Quando ele viu Jesus, ele estendeu sua mão na direção de Jesus pedindo perdão. A palavra de Deus diz em Provérbios 14:12: há um caminho que parece reto aos olhos do homem, mas o fim dele é a perdição. Quando nós lemos o que estava escrito no prato de metal em seu peito, eu estou aqui por ser normal, nós perguntamos ao Senhor: Senhor, como pode ser? É possível que uma pessoa venha neste lugar por esta razão? Então Jesus perguntou a ele: André, por que você está aqui neste lugar? Ele respondeu: Jesus, quando eu estava na terra, eu pensei que apenas matar e roubar eram pecados, e por isso eu nunca tentei me aproximar de você. Em Salmos 9:17 está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. André cometeu um grande erro ao classificar pecados, como muitas pessoas hoje. A Bíblia é muito clara quando fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23, ainda, quando a Bíblia fala sobre pecado, nunca os classifica, porque todos eles são apenas pecados. André teve a chance de conhecer e aceitar Jesus, mas ele não aproveitou essa oportunidade que Deus lhe deu. Talvez ele tivesse milhares de oportunidades de conhecer o Senhor, mas nunca quis conhecer Ele, e esta era a razão pela qual ele estava lá. Então um grande cobertor de fogo cobriu o seu corpo e nós nunca mais o vimos. Nós continuamos a caminhar com Jesus. Bem longe, nós vimos algo cair, como entulhos de material. Quando nós nos aproximamos, nós vimos que eram pessoas que estavam caindo no inferno, e naquele momento, pessoas que acabaram de morrer sem terem aceitado Jesus Cristo em seus corações, elas estavam chegando ao inferno. Nós vimos um jovem, muitos demônios correram em sua direção e começaram a destruir o seu corpo. Imediatamente o corpo dele começou a se encher de bichos. Ele gritou: não! O que é isso? Pare! Eu não quero ficar neste lugar. Pare! Isto deve ser um sonho. Tire-me deste lugar. Ele nem mesmo sabia que estava morto, e que tinha morrido sem Jesus em seu coração. Os demônios estavam zombando dele e sempre atormentando seu corpo. Então o número 666 apareceu em sua testa, e um prato de metal no seu peito. Mesmo que nós não sabíamos a razão pela qual ele foi para o inferno, nós sabíamos com certeza que ele não sairia. O Senhor nos contou que os tormentos de todas aquelas pessoas no inferno seria ainda pior no dia do julgamento. Se eles estavam sofrendo em tamanho terror agora, eu nem posso imaginar como será o sofrimento deles após o dia do julgamento. Nós não vimos nenhuma criança lá. Nós vimos apenas milhares e milhares de jovens, homens e mulheres de muitas nacionalidades. Entretanto, no inferno não há nacionalidades ou níveis sociais. Tudo virá a ser tormento e punição. Havia somente uma coisa que todos queriam, e era a oportunidade de sair, por pelo menos um segundo. Eles também queriam ter uma gota de água para refrescar suas línguas, como a história do homem rico na Bíblia. Lucas 16:19, mas isso não era mais possível. Eles escolheram onde eles queriam passar a eternidade. Eles decidiram passar a eternidade sem Deus. Deus nunca enviou ninguém ao inferno, todos chegam lá segundo seus próprios atos. Em Gálatas 6:7, não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que a pessoa plantar, ela colherá.